tema da nossa ministração hoje é cetro, diga comigo, cetro e espada. Diga de novo, cetro e espada. Eu gosto de ser guiado, irmão. Eu tenho uma dificuldade de fazer slide, de fazer essas coisas, porque talvez eu tenha medo de ficar preso. E eu gosto de fluir naquilo que Deus quer falar para a sua igreja. E isso é um risco muito grande que eu corro, porque isso me deixa em uma situação de muito temor e dependência, para falar exatamente o que Ele quer. Mas quando a pastora mandou o background de hoje, e eu vi a espada, eu disse bem assim, amém, Senhor. É isso. Nós estamos celebrando desde sexta-feira o aniversário da igreja. E eu tenho vivido desde quando a mídia, e eu queria dar honra a Ana Luísa por essa iniciativa. Irmão, o resgate de vídeo de famílias, de história da Manancial desde quando começou. Como isso ministrou ao meu coração. Como é bom, às vezes, nós lembrarmos dos alicerces. Quem tem casa própria aqui? Vou botar a mão. Você sabe que na sua casa tem um alicerce? Sim ou não? E às vezes a gente não lembra dele. Não lembra como foi o período que foi feito. Talvez a gente até desconheça. Mas é importante a gente, vez por outra, lembrar dos nossos alicerces. Olhar e lembrar como foi difícil cavar. Como foi difícil trabalhar ali em coisas, irmãos. Eu não sei se você já viu alguém construindo um alicerce. Irmão, pense num negócio que come cimento, é aquilo dali. Você joga e parece que some. Você joga, parece que some. E parece que é assim na nossa vida também, quando nós estamos trabalhando no fundamento, parece que a gente faz e a coisa não acontece, não vai. É Deus fortalecendo a base, parede é fácil subir, irmão. Mas o nosso maior empenho e foco tem que estar nos alicerces, no fundamento. É um bom alicerce que tem estrutura para suportar um bom prédio, um bom crescimento. E nós precisamos estar focados nisso. Nesses dias foi muito bom ter vivido isso. Mas eu quero ministrar sobre cetro e espada, falando sobre o sete. O sete que todo mundo quando fala do descanso. E é verdade, é também. Mas o sete no profético, ele tem outros sentidos e outros significados. E em particular, o seu próprio desenho. O próprio desenho do sete. No hebraico, ele tem um desenho muito interessante. Se você nunca percebeu, você pode procurar. Mas para aqueles que estão estudando um pouco, quem lembra sobre os eclipses que tiveram, tão falados nesses últimos dias, escatológicos? Quem lembra desse episódio? Eu cheguei a comentar aqui. E muitos se enganaram, inclusive, sobre o desenho que ele tinha feito. Qual foi o desenho que muitos falaram que ele tinha feito? Quem lembra? Eu vou adiantar, um X. Mas qual foi o desenho que realmente ele fez? Quem lembra? Quem sabe? Me ajude, pelo menos um crente, Jesus. Um Z, diga comigo um Z. Um Z. Um Z, o Zain. O Zain. O 7. Mas, pastor, por que você está falando essas coisas? A letra Z, qual é a letra Z? Qual é a ordem no nosso alfabeto? Primeira ou última? Última letra. O 7 no hebraico tem um som de Zain, que sugere Z. O desenho que foi feito no céu foi um Z. Deus estava anunciando e mostrando algo para a gente, como uma espada, dizendo, um tempo foi cortado. A espada, ela corta, ela estabelece. Ela encerra um tempo para iniciar um outro tempo. O que é que nós, por muitas vezes, nos perdemos no sinal do céu? Porque nós fomos enganados e temos sido enganados pela ferramenta da internet, onde tudo que você clica precisa ser muito rápido. E você já percebeu que nós estamos tão acelerados que às vezes quando a internet começa a carregar, uma ansiedade, um desespero bate, porque parece que não baixa e não vai, porque nós queremos tudo muito rápido. Nós desaprendemos a esperar. E isso foi proposital, que nós nos perdêssemos nesse sinal. Porque as coisas que acontecem no céu, elas vão demandar um tempo para se estabelecer na terra. Nós estamos falando de dimensões diferentes. Quantos dias houve de resistência para a resposta de oração de Daniel? Quem lembra? Gente, quem está lendo a Bíblia aí?
Em nome de Jesus. Diga comigo assim. EBD. Diga de novo. EBD. Venha estudar a Bíblia, irmão. Nós precisamos. Nós estamos falando de coisas que o cronômetro está acabando. Sabe por que não foi imediato? Porque houve resistência no céu. Irmão, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Sempre estivemos em guerra. Ainda que, como eu tenho dito, do lado vencedor. Mas as coisas estão se estabelecendo. E aí a gente acha que, todo mundo falou do eclipse, meu Deus, ia acabar o mundo. Não acabou. Vai todo mundo descansa de novo. Aí por isso que pode ser pego de surpresa. Porque está se cumprindo, irmão. As coisas estão se ajustando, está se adequando. Deus vai abalar as coisas abaláveis para que as eternas sejam estabelecidas. Está na Bíblia. E nós começamos a ver tanta coisa, aí Satanás entra em cena dizendo, é o projeto HARP. Pode ser, tem influência. Satanás sempre influenciou a informação, a ciência. Ele domina altas patentes, irmãos, que inclusive estão nesses setores. Não se engane. Mas eu quero te falar que tudo que está acontecendo está passando pelo crivo do juízo de Deus. Satanás não tem poder de fazer o que quer quando quer. Deus está olhando a terra. E Ele quem vai abalar. É Ele é o dono da espada. E Ele mostrou isso no céu. Os eclipses que todo mundo viajaram para ver, que lindo. E eu acho interessante, irmão, que teve cidades que foram marcadas em cima. E o povo estava lá, reunido, celebrando. Mas não era celebrando o Deus da vitória. Sem entender que estava sobre a cabeça deles um juízo apontado de Deus, dizendo, medido e pesado fosse. Vai vir juízo, irmão. Pode preparar. Pastor, essa é a palavra do aniversário. 7. Diga comigo, espada e cetro. O desenho sugere uma espada e sugere um cetro, irmão. Um cetro de um reino e de justiça. O Zain sugere Jesus, o descanso, o sétimo, aquele que veio para nos proporcionar um descanso. Depois de Jesus, irmão, não vem e não virá outro. Nele se cumpriu, nele foi cortado, ele foi cravado. Ali foi cortado um tempo. A palavra fala que o véu se rasgou de cima para baixo, a espada passou, irmão. Deus cortou, ele abriu um tempo. E nós precisamos entender que essas coisas não são por acaso. Estão debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, por tanto tempo. Mas nós sequer sabemos que precisamos buscar essas coisas. Porque acreditamos que, Jesus vai voltar, glória a Deus. Irmão, mas eu tenho escutado isso da boca de pessoas que estão vivendo de qualquer jeito. E estão falando como se estivessem felizes. Quando deveriam estar desesperados. Eu estou vendo Alagoas, eu estou vendo Bahia, eu estou vendo tanto lugar aí chovendo, irmão. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sei quem é o meu Deus. E eu tenho declarado, Senhor, enquanto eu estiver nessa terra, Senhor, o Senhor vai dar livramento para esse lugar. Você tem ousadia de crer desse jeito, irmão? Sabe o que é isso? É ousadia. Como profeta, Isaías chegou no meio daquele rei de Acabe, de Jezabel, e disse assim, acabou, hoje não chove mais aqui, parou. Você sabe o que é isso, irmão? Quem tem coragem e entende o Deus que serve e a palavra que está na sua boca. O problema é que nós estamos nos acovardando porque nós não sabemos se realmente estamos ou não, se somos ou não, se Deus ouve ou não. E foi preciso, irmão, ir atrás do profeta para dizer, meu irmão, abra o céu de novo. O homem trancou o céu e não abriu mais, meu irmão, não choveu. E o interessante é que nós olhamos para o céu e quando ele está pesado, carregado com aquelas nuvens, nós dizemos, vai chover. Sim ou não? Jesus questionou o povo nesse tempo. Se vocês se acham tão inteligentes, vocês ficam olhando para o céu, dizendo, vai chover, vai isso, vai aquilo. Mas com o profeta, ele chegou para o seu moço e disse, sobe lá e olha se tem algum sinal no céu. Ele subiu, sim ou não? Tinha alguma coisa? Não. Voltou para o profeta disse, tem que ter. Sobe lá de novo. Ele subiu, tinha alguma coisa? Não. Quantas vezes ele subiu?
Na 7ª ele sobe e ele volta a dizer assim: rapaz, tem uma nuvem, mas eu acho que não vai chover não. Uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Quem lembra dessa passagem, irmão? Uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem, não vai chover não. Irmão, o profeta diz: prepara, avise e tira o rei, porque vai chover. Sabe por quê, irmão? Porque quem está com Deus e está em Deus não precisa que os sinais por fora nos mostrem. Deus nos mostra por dentro. Ele fala por dentro, irmão. E inclusive, quando o mundo não está enxergando salvação, nós estamos clamando por ela. Está perto. O mundo está entrando em desespero e nós deveríamos estar entrando em alegria, porque está se cumprindo e não para mais, irmão. A espada passou no céu e marcou. Deus marcou um tempo. Quem crê comigo, diga amém. O 7, ele também significa perfeito. Perfeito no sentido de completo, um ciclo completo. Quando um ciclo se cumpre. Por isso que até a terra precisava descansar. Quem sabe disso? Você sabia que até para o plantio, se você não der descanso à terra, você tira todos os nutrientes dela? Por isso que Deus estabeleceu a lei do descanso. Irmão, quem quebra o princípio do descanso está quebrando uma lei. Eu vou dizer de novo para você. Não importa o nome que você diz, pelo motivo que você trabalha, pelo motivo que você não para. Se você não entra em um modo de descanso, você está quebrando o princípio de uma lei. O descanso é necessário, senão você começa a tirar de você a própria vida que Deus quer que você preserve. Por isso que a pessoa não descansa, ela já começa a não produzir, já não tem mais nada, já está fazendo tudo sem entender porque está acontecendo, não tem mais vida, não está nutrido mais. É preciso parar. Olha para o seu irmão e diga: é preciso parar. E graças a Deus que o Senhor decidiu parar o curso desse mundo, irmão. Ele disse que Ele abreviaria os dias para que os escolhidos não se perdessem. Era necessário, porque do jeito que as coisas vão, irmão. Às vezes eu me assusto, eu penso: meu Deus, parece que em vez do povo estar ficando cada vez mais fortalecido e entendido, o povo está brincando. Brincando. Abra comigo aí em Apocalipse, no capítulo 19. Veja como é interessante. Nós vamos falar algumas coisas sobre espada. Olha para o seu irmão, enquanto você procura, diga: não brinque. A coisa é séria. Aleluia. Vou ler. Em Apocalipse 19:15 fala: de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ferirá o quê? A ou as. Ele as governará com cetro de ferro. Diga: com quê? Cetro. A espada e o cetro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. De onde é que sai a espada? Da boca, com a qual ferirá nações. Ele as governará com cetro de ferro. O interessante é que a palavra fala também de outra espada bem conhecida pelo nosso contexto cristão. Abra comigo em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha lá, gente, ó, o Zain. Cetro e espada. Olha ela de cabeça para baixo e olha ela ao contrário. Deixa eu chegar perto. Cetro, espada. Diga: governo e juízo. Hebreus 4:12. Obrigado, filho. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, diga, cetro, os pensamentos e intenções do coração. Irmão, eu não sei se você já fez algum estudo sobre isso,
mas ela tem capacidade de separar o inseparável. Ela tem um poder de separar o que é inseparável. Porque o nosso Deus é indestrutível. Ele pode fazer o que o homem diz que não pode. Por isso que ele mesmo não tem medo de dizer, é para tirar o joio do meio do trigo. Ele disse, não, deixa aí. Pode deixar crescer junto, não tem problema. Mas na colheita, irmão, não adianta estar colado, o joio colado no trigo. Ele não diz que ele é um trigo, ele pode até achar que é. Mas na hora da colheita, do juízo da prova, irmão, o que é trigo mostra fruto. Nós precisamos entender quem nós somos. Porque essa espada, ela vai cortar de uma forma tão poderosa, irmão, que não vai ter aquele risquinho de quando a gente vai comprar no açougue, o cara errar um pedaço da picanha a mais ou a menos, não. Quem sabe que o pedaço da picanha ele não é tão grande dentro de um boi gigante? Quem sabe disso? É um pedaço específico. Que tem muitos açougueiros que entram um pouco a mais e vendem como picanha. Quem sabe disso também? Mas não torna-se picanha. Na verdade, estamos sendo enganados. O corte é feito na medida certa, na terceira vértebra. Nervo, melhor dizendo. Para poder dividir a picanha ali. Dali para um lado é picanha, para o outro já não é mais. Digo, um corte certo. Mas estava junto, quando estava tudo junto, não parecia que era uma coisa só? Mas não é. E nós precisamos ter temor no nosso coração sobre isso, irmão. Eu confesso para você que eu tenho muitas expectativas em algumas coisas como igreja. Inclusive temos planos e sonhos. Mas o desejo do Senhor é soberano, irmão, e Ele estabelece quando Ele quer e como Ele quer. E Ele não tem a obrigação de me dizer tudo do jeito que eu preciso. Agora, eu tenho a obrigação de crer em tudo que Ele fala. Se eu quero dizer que eu sou dEle. Amém, irmão? E às vezes eu entendo o temor, o desespero, mas é a falta da consciência do Deus que nós estamos servindo que gera isso. Nós como pais e como família, nós nos desesperamos. Meu Deus, e como é que vai ser, irmão? As crianças têm um lugar garantido. É dela o reino dos céus. O problema é se nós já entramos em uma idade que deveríamos ter responsabilidade e não temos ainda. Quem lembra qual é a idade que eu já falei que nós precisamos ter cuidado com os nossos? Irmão, a partir de 12, 13 anos, eu vou até baixar a régua um pouquinho, 10 anos em diante, com a consciência que se tem hoje, sobre pecado, nós precisamos ter cuidado e fazer com que essas crianças entendam que elas, sendo filhos de crente, não são crentinhos. Nós precisamos fazer a nossa escolha individual. E nós precisamos nos posicionar individualmente. Nós estamos falando sobre 7, o tempo do recomeço. Irmão, se não for para recomeçar aqui e for no céu, é ou não é um recomeço para mim e para você? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, irmão, nós somos de lá, nós vamos voltar para lá. Vamos retomar nossas origens. Mas para ter essa certeza, eu preciso ter. Não são as pessoas que me dizem. Eu tenho. É uma convicção que eu preciso estabelecer na minha vida. Não dá para a gente forçar a barra, dizendo eu caminho, eu vou, eu chego no culto, eu faço isso, eu dizimo, eu oferto. Não é sobre isso. Os fariseus estavam muito empolgados, com marcas na testa de tanto orar, com seus vestidos longos, mostrando a sua exuberância, seu conhecimento, seu tradicionalismo. Mas ouviram, irmão, daquele que é a palavra, uma palavra dura. Por fora estão tudo muito bonitinho, mas só tem morte dentro de vocês. Um monte de sepulcros caiados. Foi Jesus quem disse, irmão. Jesus, denunciando aquele povo que estava tão seguro e clamando tanto por um Messias, e o Messias no nariz dele apontando: vocês estão em falta. Por isso que até para clamar
Maranata, nós deveríamos ter cuidado. Porque senão, vamos parafrasear para você entender, é como um ladrão na rua celebrando, vem polícia, e a polícia vai pegar ele. Posso ouvir um amém, irmão? Nós nos infantilizamos demais na igreja, pulamos demais, cantamos demais, quando na verdade tudo isso deveria ser de menos, e a responsabilidade e o fruto ser verdadeiro. Eu não estou dizendo que nós vamos retroceder na nossa alegria, porque daqui para frente a alegria ela tem que ser mais real, cada vez maior, mas com consciência, com maturidade, não como o mundo faz. Está chegando outra festa, nem sei se chega, o São João aí, e quantas vezes eu vi pessoas pegar e passar lá a dívida todo dia no cartão, estourar, aí vai curtir, quando acaba a festa volta, está com a mão na cabeça, meu Deus, devendo o mundo e o fundo. Que tipo de celebração é essa, sem noção? E parece que nós estamos vivendo esse tempo de um sono que nós não estamos entendendo, irmão. Que não é para ficar acanhado, é para ficar ousado, convicto do que está acontecendo, irmão. Se nós como igrejas, como luz do mundo, como farol, estamos dormindo, irmão. Aleluia. A espada, ela é uma palavra poderosa, ou seja, temos e sempre teremos. Diga comigo, se a palavra, no texto que nós lemos, fala que a espada sai da boca, quem aqui consegue falar? Levanta a mão. Quem fala aqui, levanta a mão. Se você fala, irmão, você tem espada, sim ou não? Agora a questão é, a sua espada é para a vida ou é para a morte? Tiago fala que o poder da língua, vida ou morte. E às vezes, o nosso próprio juízo está dentro da nossa própria boca, nós estamos estabelecendo ele. Satanás sabe disso, irmão. Ele sabe. E nós precisamos saber de uma vez por todas como nós estamos nos posicionando. Se a espada é a palavra de Deus, então devemos verbalizar para tomar posse dela. É assim que você vai empunhar a espada do Espírito, falando, orando, louvando e pregando. A forma como você vai lutar contra o inimigo vai depender do seu campo de batalha. Como você está indo para a batalha? Qual é a espada que você empunha? Qual é o cetro que você tem? O cetro que você usa te põe em liberdade ou te aprisiona? Pelas tuas palavras serás salvo, por elas também condenados. Pela palavra de quem? Irmão, nós precisamos entender que estamos querendo olhar para coisas distantes, querendo olhar coisas sobre abalos sísmicos, sobre ondas eletromagnéticas que estão acontecendo e são reais, mas nós não estamos discernindo aquilo que ainda é pequeno, está nos colocando em xeque-mate, debaixo do nosso nariz. Eu estava lembrando aqui sobre, nos tempos medievais, eu coloquei aqui para falar, eu não sei se você sabe, mas uma das estratégias de guerra que era utilizada era cortar a língua dos seus adversários e inimigos. Você sabia disso? Depois você pesquisa lá. Eles cortavam a língua. Se a pessoa tem a sua língua cortada, ela não consegue falar, ela perde a espada. Por isso que Satanás, ele às vezes, ele faz com que pessoas fiquem caladas. Ou quando abram a sua boca, abram contra vocês mesmos. Ele sabe o poder que tem quando uma espada sai verdadeira. Hoje pela manhã nós tivemos um deleite da presença do Senhor, um culto maravilhoso, irmão. O céu estava baixinho nesse lugar. E eu quero dividir com vocês uma experiência particular que eu tive, quando a nossa irmã Catherine estava orando sobre a gratidão da família dela, do que Deus tem feito com eles como família. Irmão, eu fui impactado, ministrado no Espírito. Eu recebi, aquela palavra estava saindo com tanta verdade para o trono, irmão, que tocou em mim.
É por isso que quem crê está do lado de você. Você tem que andar com quem crê, que fala a palavra, irmão. Você vai ser alcançado, você vai ser tocado. Agora nós andamos com quem fala o que quer, vivemos no meio de pessoas que falam o que quer, veem o que quer. Tempo atrás eu falei para minha mãe, e graças a Deus que mudou, quando chegava lá, estava lá a televisão, porque é cultura, irmão, isso. Deixar a televisão ligada, às vezes. E eu escutava, irmão, alguns programas que eu dizia, mãe, não faz isso não, desliga isso aí. Ficar ouvindo, e fulano arrancou a cabeça de ciclano, e está preso, e vai para lá, e vai para cá. Meu irmão, isso está sendo estabelecido, uma atmosfera espiritual. Aí a pessoa começa a andar no meio da rua com medo da sombra, com medo de tudo, e o espírito de medo se apossa da pessoa. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Mas terminam essas pessoas se apegando ao medo, ao desespero. Ah, que vai acabar, que vai isso, que vai aquilo. Irmão, ainda que morra, viverás. Ainda que morra, viverás. Ainda que morra, viverás. Irmão, o nosso problema não é a morte, é depois dela. É depois dela, irmão. Talvez seja realmente desesperador, como tem sido, a gente vê algumas notícias. Mais desesperador é num piscar de olhos, a pessoa abrir os olhos, na eternidade, ela estiver do lado errado. E aí a Bíblia fala, agora segue-se o juízo, não tem mais o que fazer. Aí eu te pergunto, qual é realmente o nosso temor? É se vai abalar ou se vai chover? É esse o nosso medo? É esse o temor do nosso coração hoje em dia? É sobre isso que nós vamos nos apegar. E a partir de hoje, cada um vai comprar um bote, um jet ski, vai colocar no fundo de casa. É isso que nós vamos fazer? Ou nós vamos anunciar a salvação e falar, existe um Deus que nos livra no meio da tempestade? Cadê os atalaias do Senhor, irmão? Por que nós temos escutado tão poucas palavras? E eu digo para você uma coisa, irmão, tem uma profeta em particular, ou são duas, e um homem também, que parece até loteria, quando eles anunciam no Instagram dizendo, acertou a pandemia, acertou isso, ele profetizou e acertou. Irmão, não é sobre acertar, é sobre estabelecer, se foi Deus que falou, vai acontecer. Mas agora eu vejo eles mesmos se vendendo no Instagram, eles vão falar uma profecia, lembra que eu falei disso, disse daquilo e se cumpriu? E Deus está me dizendo isso e aquilo outro. Irmão, soa para mim como... Não vou falar essa palavra. Espera aí, deixa eu buscar outra no HD. Eu vou falar como desespero. Como uma necessidade de ser aceito. Eu não sei o que é que soa. Os profetas do Senhor não agem assim, irmão. Ou pelo menos não deveria ser assim. Agora, o que eu muito penso que está acontecendo é que Satanás está agindo também, como eu falei para vocês. E espíritos de engano, irmão, se estabelecem em pessoas que acham que são de Deus também, sim ou não? Não deveria acontecer, mas acontece. A carência é tão grande, é tão maior, que a ferida abre um espaço e um espírito de engano se aloja. E a pessoa começa a falar em nome de Deus coisas. Irmão, me perdoe, eu não estou falando mal dessas pessoas. Eu só estou falando para você que no Espírito nós vamos discernir. Se essas coisas estão trazendo desespero, medo, temor, irmão, muitas coisas isso pode sinalizar. E a principal delas talvez é que nós não estamos crendo num Deus Todo-Poderoso, que disse que julgaria nos últimos dias. Nós precisamos olhar urgentemente, irmão. Porque quando a Bíblia fala que vai ser um piscar de olhos, irmão. Irmão, eu não sei se você lembra quantos dias tem, mas foi no dia 28 ou foi 29, não foi, irmão? Lá no Rio Grande do Sul que começou, 29 eu acho. 30? Foi 29 para 30, na madrugada, não é isso? Pronto, dormiu bem, irmão, não acordou, mas são quase 15 dias. Mas que dá até hoje? 19, quase 20 dias, irmão, já. Debaixo d'água, nada se normalizou. Foi que nem a pandemia, sim ou não? Sim. É só uma gripe, uma semana está tudo normal.
Parece que nós estamos, na verdade, desaprendendo as coisas. Nós olhamos para as tragédias, não, essa vai ser que nem aquela, vai ser assim, vai ser assado, e lançamos nossa confiança nisso. Por isso que a Bíblia fala que muitos vão ser pegos de surpresa. Não, isso vai resolver fácil. Estamos celebrando 7 anos, sim ou não? Sim. Queremos mais 7? Se Deus permitir, amém. Se não, irmão, o que importa é dentro desses 7 anos, termos cumprido o que precisava ter sido. Vamos acabar com essa história de projetar 10, 20, 30, 40 anos. Isso está nos roubando. Precisamos viver um dia como sendo o último. Pastor, e por isso eu vou ser desleixado? Não, uma pessoa sábia e madura, segundo a palavra, se programa assim, irmão. Ele precisa estar preparado para tudo. Mas nós estamos lançando confiança em coisas como fosse um mundo. Aleluia. Falando, irmão, de aniversário, diga comigo, aniversário só é bom quando a gente curte o tudo que pode. Eu, quando era criança, irmão, eu não queria acabar não, a festa não. Eu tinha que comer até o último doce. Ainda tinha que levar a sacolinha para casa, jogava dentro da bolsa da mãe. Porque no outro dia a festa continuava, né? A gente continuava comendo os doces, salgadinho. Faz até hoje, meu filho, glória a Deus. Mas, cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa, irmão? Cansa, irmão. Mas quando nós lembramos do propósito, lembramos do que vivemos, nós nos alegramos, como foi bom. Eu lembro agora daquela música que a pastora Suza falou aqui, do empresário que vai para um culto, e ele chega no culto e o fogo desce naquele lugar, e vai aquela coisa, aí vem uma profeta e bota o dedo na cara dele e diz assim, vai ser batizado no Espírito Santo em um ônibus lotado. Ele diz, essa palavra não se cumpre não, eu sou rico, eu tenho não sei quantos carros em casa, empresário. E aí quando ele, todo seguro, eu não ando de ônibus, essa palavra não se cumpre nunca comigo. Ele vai trabalhar no outro dia de manhã, quando ele bate a chave no primeiro carro, o carro não liga. Ele vai para o outro, bate a chave, o carro não liga. Vai no outro, bate a chave, o carro não liga. Irmão, nenhum carro daquele homem deu certo. Aí ele pega, eu vou de táxi, tenho dinheiro para pagar, mas não entro no ônibus. E nada de táxi, final das contas ele termina tendo que entrar no ônibus. Mas a mulher disse que o ônibus ia estar lotado. Quando ele olha, o ônibus está vazio, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse, não vai se cumprir. Ela disse que o ônibus ia estar cheio. Quando ele vai andando, irmão, no ônibus, porque ele tinha certeza que chegaria no seu destino, rápido demais. O ônibus que estava na frente quebrou, irmão, e todo mundo que estava dentro do ônibus, de lá, passa para o lado de cá. Mas ele estava tão distraído, irmão, ali, sem nem perceber, que culto maravilhoso foi ontem. Eita, glória a Deus. E ele estava ali, que culto bom. Tão conectado com o culto. E sem perceber, irmão, o ônibus foi lotando. Resumindo, irmão, Deus ele faz isso comigo, com você. Às vezes nós fugimos, insistimos, e Ele vai nos cercando. Porque no final de tudo, qual era o desejo do coração daquele homem? Ele demonstrou dentro do ônibus. Que culto maravilhoso. Que culto bom. Irmão, se você não tem tido mais esse prazer no seu coração, alguma coisa está errada. Hoje eu chorei, irmão, como tinha muito tempo que eu não chorava. Mas não é a quantidade, é o queimou por dentro. Aquele fogo de dizer, Espírito Santo, o Senhor ainda está aqui, glória a Deus, obrigado. Aleluia. Sabe aquele negócio de você precisar ter a confirmação de, está aí, pai. Estou falando sério para você, você precisa ter certeza se Ele ainda está com você, para que não seja pego que nem Sansão. Muito convicto e muito forte. De todo laço e embaraço ele saía muito fácil.
Mas chegou uma hora que o berço e os braços que ele estava descansando o traiu, irmão, sem ele perceber. E ele estava achando que estava sendo muito bem cuidado, porque ele estava sendo servido no que ele queria. Mas aquele braço disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Mas os filisteus vinham contra ele, sim ou não? Não, irmão, ela estava com os filisteus, com ele. Ei, entenda, não é se o diabo vem, é se ele já está, irmão. Eu vou dizer de novo, não é se ele vem destruir, é se ele já não está. Quem é que está no seu coração? E vira e mexe eu preciso. Diz: Senhor, está aqui, Pai. Não é sobre desejar arrepios, choro, não é isso. Mas, irmão, quando o Espírito Santo confirma no seu coração, diz assim: ei, eu estou aqui. Aleluia. Fé é que nem café, irmão. Por isso que eu acho que eu gosto de café hoje em dia. Só presta quente. Crente só presta quente, irmão. E eu não estou falando de ser doido e aleluiado de pular no chão, não. Eu estou falando daquele fogo que é convicto. De você olhar e dizer bem assim: não, pode até vir. Aí está lá o povo: rapaz, você viu a notícia e você vai estar: oh, que culto, oh Jesus, volta logo, Pai. E o povo falando lá fora e você: ah, Pai, estou te aguardando. Aí você me pergunta: é possível? Sim ou não? Paulo e Silas, eu vou pedir que o louvor suba. Paulo e Silas, irmão, debaixo de chicote nos lombos. Pau no lombo. Porque estavam anunciando a verdade. A Bíblia fala que eles vão presos, irmão. Vão presos. E à meia-noite se escuta um louvor. Aleluia. E eles começam a cantar, e eu acho que na cabeça deles é assim: achamos um lugar que ninguém nos bate mais. Mas, irmão, quem está convicto no Senhor não se esconde. Onde você estiver, você adora Deus. Sai da prisão! Começaram a adorar e tudo foi para o chão. Anjo entrou em cena. Irmão, o céu começou a trabalhar. Sabe por quê? Porque quem sabe o Deus que serve, sabe a palavra que precisa falar. Não importa onde. E a Bíblia fala que enquanto eles adoravam, as cadeias vieram ao chão. Blum. O carcereiro entra em desespero. Até para o cara que era inimigo, disse assim: não tema, fique em paz, está tudo certo. Não vai vir culpa sobre você, me acompanha. Irmãos, é necessário, sim ou não, as coisas serem abaladas? Sim. Vão ser? Sim. A palavra garante isso. As coisas naturais, abaláveis, serão abaladas, para que as eternas sejam estabelecidas. Serão. Então não fique orando para que não seja. Ore para ter certeza de que você está em uma montanha inabalável. No Senhor. Existe um lugar que já é eterno e nós podemos estar nele hoje. E ele não será abalado. Ele e nós, nele, não seremos também. É esse lugar. A fenda da rocha. O corte da espada, onde ninguém queria olhar, e é ali onde a gente se encontra. Oh, aleluia. E conseguimos ver a bondade do Pai passar diante dos nossos olhos. Mas se nós estivermos com os nossos olhos mais abertos para esse mundo, irmão, eu não vou ser profeta do caos não, mas eu vou te dizer, você vai entrar em parafuso. Você vai ficar com medo, porque esse é o espírito que está agindo no mundo. O espírito do caos, do desespero, do pavor. É tempo de ouvir a voz e entrar na arca. Como foi dito aqui, irmão. Foi dito aqui algo muito interessante. Quando o novo convertido ia estudando a palavra, quando eu vi esse texto dizendo: e a porta da arca foi fechada por fora.
Irmão, aquilo me trouxe tanta alegria. Tanta alegria. Quer que eu te diga uma coisa? Quando você entra em casa, você tem ou não tem aquele temor de: será que eu fechei a porta? Quem tem isso? Quem pensa nisso? O Senhor está dizendo: ei, se você entrar em mim, fica tranquilo. Sou eu que sou o muro, sou eu quem fecho. Fique em paz. Só entra. Eu quem guardo. O nosso papel é ouvir e entrar. Pastor, mas eu vou precisar deixar tantas coisas aqui. Irmão, querendo ou não, vão ficar. Mas as importantes não precisam, que são seus filhos, seus primos, tios, irmãos, pais, avós, esses não precisam ficar. Esses são valiosos. Nós precisamos convidá-lo a entrar na arca. Vem cá. Nesse tempo de aniversário, irmão, eu me lembrei de algo. E hoje pela manhã, eu gosto de ser ministrado pelo Senhor até numa folha que cai no chão. Catherine é uma dessas também, eu gosto disso. Susan é uma dessas, eu gosto disso. Não vou falar mais porque eu não conheço, mas se você é uma dessas pessoas, eu gosto disso. O Senhor também gosta. Inclusive ele fala em Mateus: não seja ansioso. O que é que ele manda você olhar? Olha para os passarinhos, olha para as flores. Nós esquecemos de olhar para essas coisas. Irmão, quando você acordar e você vê um passarinho cantando, celebre a bondade de Deus. Deus ainda está no controle. Tem flor, o Pai ainda está no controle. E nós devemos celebrar essas coisas. E hoje eu estava deitado, irmão, abrindo uma particularidade para vocês irem um pouco. Eu prefiro dizer que eu era muito cri-cri com muitas coisas. Muito cheio de coisas que me deixavam em parafuso. E minha esposa, irmão, ela veio para me desafiar em muitas coisas. E uma das coisas que eu vi hoje, que eu celebrei, eu disse assim: Senhor, como é bom a gente ter a palavra certa, mas descansar, porque no tempo certo Ele entrega o cetro na nossa mão. Mas Suza, quando nós casamos, ela pegava o creme dental, irmão, e apertava no meio dele assim, e largava lá o bicho todo torto, um pedaço para lá, um pedaço. Irmão, isso me tirava do eixo. Quem mais já viveu essas coisas? Eu sei que tem. Olha lá, eu vejo a irmãzinha. Aí eu chegava para ela e dizia: irmãzinha, é do final, vá apertando assim que você vai tirando tudinho. Quando era no outro dia, ela fazia? Não. E muitas outras cocitas. Como eu também, irmão. Sou perfeito não. Estou falando dessa particularidade. Por quê? Hoje na casa que nós estávamos, eu deitado aqui no quarto, eu abri os olhos para a gente vir para cá. E eu pensando, quando eu olhei para a Susan no banheiro, é quando eu digo que é o Espírito Santo que faz. Ela não só estava fazendo como eu pedia, mas fazendo o melhor. Irmão, eu vi ela pegar o creme dental e passar a escova assim, eu disse: eita glória! Eita glória! Pastor, por que você está falando isso num culto tão de juízo? Ei, irmão, porque usar a espada certa na hora certa, o cetro será entregue na hora certa também. Nós fugimos de confrontos. É ruim, é difícil, irmão, mas nós somos chamados para isso. Para despertar as pessoas, para estabelecer coisas eternas. E de verdade eu ganhei a minha manhã quando eu olhei. Eu nem falei para ela. Eu disse: eu vou deixar para falar no culto. Eu vi. Quantas coisas você poderia estar celebrando que lá atrás foi um perrengue, foi um trabalho. E hoje você tem lá o fruto. Mas você não consegue celebrar porque está preocupado com muitas outras coisas também. Irmão, celebre as vitórias. É tempo da gente olhar para os feitos do Senhor. Eu lembro do texto do capítulo 12, se eu não me engano. Depois você confere lá de Josué.
Quantos já ouviram o povo dizer, é uma promessa de Deus? E eu vou te falar, não se assuste, não fique preocupado, não é uma promessa de Deus. Quando todo mundo diz, eu sirvo ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem já falou isso? Isso pode ser uma declaração de fé, mas isso não é uma promessa de Deus, não nesse formato assim. Isso aí é a declaração de um homem que estava convicto e com toda a sua casa decidida. Isso foi Josué, no final da sua carreira. Ele tinha triunfado por todos aqueles desafios que Deus vinha trazendo ele à terra prometida. Mas quando chega lá no final, irmão, o povo estava começando a se rebelar de novo. O povo estava começando a escolher tudo errado de novo. O povo estava começando a esquecer tudo que Deus tinha feito. E Josué, um ato corajoso. E entenda porque eu quero te dizer corajoso. Irmão, às vezes é isso aí. Às vezes tem pessoas que não é que você precisa descartar, mas é que você precisa entregar a ela o que ela quer escolher. Escolha aí. Não vou ficar me desgastando. E ele fala, lembrem. E ele começa a lembrar. Lembra quando Deus fez isso, tirou a gente daqui, fez isso, fez aquilo. E ele faz assim, irmão, diante de um concílio. Diante de todo mundo. Ele começa a lembrar os feitos do Senhor. Depois disso, ele lembrar dos fatos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa já decidimos. Nós serviremos ao Senhor. Vocês escolham. Mas nós já decidimos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para você entender e não ficar se apoiando em algo que na verdade não é uma promessa, foi a declaração de alguém que estava firmado no Senhor. E tem gente que diz, estou firmado naquela promessa, pai. Qual? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa, isso é uma escolha, é uma decisão fundamentada e estabelecida por alguém. E você que precisa decidir. Sabe por quê, irmão? É só você continuar as histórias e você vai ver que muitos, e o povo se perdeu de novo e começou a adorar outros deuses de novo. E a bagaceira veio de novo, a mão de Deus entrou com espada de novo. É o povo quem escolhe se afastar do Senhor. Mas você tem direito e precisa escolher certo.